A paz do Senhor, meus queridos irmãos, meus amigos, prazer ter você conosco para mais uma aula da nossa escola bíblica. Hoje vamos estudar a lição de número 7, que ora você já está vendo aí na sua tela, lição 7, e eu tenho certeza que vai ser uma aula proveitosa para a sua vida. No entanto, se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva para não perder nenhum vídeo. Também clique na seta das notificações para sempre ser notificado quando algum vídeo novo estiver aqui no canal. Muito bem, vamos adiante. Espero que você já tenha clicado no botãozinho inscrever-se, porque isso ajuda muito que esse vídeo, a palavra de Deus, que é só o que fazemos aqui, divulgá-la, que a palavra ganhe mais relevância na internet. Muito bem, nós temos aqui o título As Naturezas Humana e Divina de Jesus. O texto áureo que está escrito em Romanos 9:5, dos quais são os pais, e dos quais é Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito, eternamente. Amém. Vamos compartilhar o texto original. Em grego, eu sempre gosto de oferecer a você esses recursos que acabam sendo também edificantes para aquele aluno que é mais exegeta e gosta do estudo aí da palavra. Muito bem, aqui nós temos, eu vou colocar a lanterninha vermelha, aí na sua tela. Está escrito em grego, Romanos 9:5, on roi pateras kai ex honro Christos tocata sarka hoon epi panton theos eulogetos eistus aionas. Amém. Então, aqui nós temos esse importante texto, dos quais são os pateras. Pateres eu vou aqui selecionar, quer dizer, os patriarcas. Aqui temos do grego pateres, que é os patriarcas. Kai ex on ho Christos, dos quais é Cristo segundo a sarka, a carne. E a palavra carne, até que vai ser estudada aqui na sequência, sarkes do grego é carne no sentido corpo. Nosso corpo, essa é a palavra sarx, composta de ossos e nervos, músculos, enfim. Então nós temos aqui um importante texto do grego, hoon epi panton theos, o qual é sobre todos, eulegetos é a palavra, vem do grego eulegetos, que é o adjetivo, quer dizer abençoado, louvado. Eistus aionas, amém. Ou seja, aionas eternamente, amém. Então está aqui o texto para você. Vamos voltar para a nossa lição. A verdade prática, eu vou colocar aqui de novo a lanterninha vermelha na tela. Jesus, verdade prática, Jesus é o eterno e verdadeiro Deus e ao mesmo tempo o verdadeiro homem. Então esta é uma verdade que não podemos excluir. Verdadeiro Deus e ao mesmo tempo verdadeiro homem. Voltando à minha imagem aí para você me acompanhar, a leitura bíblica em classe está em Romanos 1, Filipenses 2. Você pode acompanhar com a sua Bíblia ou
com a revista. Muitos irmãos têm a sua revista, quando estudam aqui comigo, acompanham na revista. Vamos aqui para a introdução. Uma vez estabelecida definitivamente a cristologia em Nicéia, ou seja, o Concílio de Nicéia, em 325, e a Trindade em o Concílio de Constantinopla, 381 depois de Cristo, surgem novas especulações teológicas em torno das naturezas de Cristo, humana e divina. Essas controvérsias deram origem ao Concílio de Calcedônia. Olha só, hoje, em 451 depois de Cristo, hoje, um bairro de Istambul, na Turquia. A presente lição é sobre o nestorianismo e monofisismo, dois pensamentos considerados heréticos no Concílio de Calcedônia. Então eu vou destacar aqui dois concílios, o de Nicéia, o Concílio de Constantinopla. Eles foram deveras importantes. O de Nicéia para a cristologia e definições acerca da Trindade no Concílio de Constantinopla. Todavia, começou a se debater sobre a natureza humana e divina de Jesus. Surgiram controvérsias que deram, então, em 451, o Concílio de Calcedônia. E nesse concílio, meus amados, surgiram o nestorianismo e o monofisismo, dois pensamentos, olha aqui, heréticos. Então é isso que nós vamos debater aqui nesta lição. Então, percebam que estavam se definindo acerca as primeiras doutrinas do cristianismo, e esses concílios foram importantes. Vamos ao ponto primeiro, o ensino bíblico da dupla natureza de Jesus. Descendência de Davi segundo a carne, Romanos 1 e 3. O apóstolo está se referindo aos ancestrais de Jesus. Ele veio de uma família humana de carne e ossos, que vivia entre o povo de Israel. A sua linhagem está registrada na introdução do Evangelho de Mateus e no capítulo 3 de Lucas. Jesus foi concebido do ventre de Maria, uma virgem de Israel, pelo Espírito Santo. Aí está o elo humano divino, as duas naturezas do Senhor Jesus. Então, queridos, percebemos que tanto o Evangelho de Mateus quanto a genealogia de Mateus e a genealogia de Jesus descrevem a humanidade do Messias. Quer dizer, ele é descendente de Abraão, ele é descendente de Isaac, de Jacó, e por fim de David Hamelech, do rei Davi, e filho de Maria segundo a carne. Porém, ao mesmo tempo concebido pelo Espírito Santo. O Espírito Santo não é da terra, ele não é humano, ele é divino. A Virgem Maria, a Maria de então, não era celestial, ela era humana. Isso prova, de uma forma muito simples, as duas naturezas de Jesus, humana e divina. As duas naturezas coexistiam na pessoa de Jesus. O que passa disto é heresia. Vamos adiante, subtópico 2, declarado Filho de Deus em poder, versículo 4. Essa expressão indica a divindade de Jesus.
E isso é reforçado logo em seguida pelas palavras, abre aspas, Jesus Cristo, nosso Senhor. Mais adiante, Paulo, ao descrever os privilégios que Deus concedeu a Israel, como a adoção de filhos, e a glória, e os concertos, e a lei, e o culto, e as promessas, o apóstolo conclui, dos quais são os pais, e dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos. Deus bendito eternamente. Amém. Romanos 9:5. O Senhor Jesus é um judeu, descendente de Israel e, ao mesmo tempo, Deus bendito eternamente. Então, queridos, esse texto de Romanos 9 não é por acaso que ele foi escolhido, porque Jesus é segundo a carne, descendente de Israel, da tribo de Judá. Ele é um descendente de Abraão, descendente de Davi, mas ao mesmo tempo ele é Deus, bendito eternamente. Então o Senhor Jesus, ele tem essas duas naturezas, ele é tanto humano como ele é divino. Vamos adiante na nossa explicação. Aqui temos, subtópico 3, o antigo hino cristológico. O antigo hino cristológico. O texto está dizendo, embora Jesus, sendo Deus, texto de Filipenses 2, não usou as prerrogativas da divindade durante seu ministério terreno. E mesmo que fizesse uso delas, não consideraria isso uma usurpação. O apóstolo está se referindo ao status de Cristo antes da encarnação, mas enfatiza o aspecto humano. Versículos 7 e 8 de Filipenses. O apóstolo está sendo muito claro no sentido das naturezas humana e divina em uma só pessoa. Essa passagem é parte de um provável hino que os primeiros cristãos cantavam nos cultos, e o apóstolo Paulo a inseriu nessa epístola aos Filipenses. O termo grego morfê, forma, usado pelo apóstolo Paulo, abre aspas, sendo em forma de Deus, versículo 6, indica essência imutável, portanto, ele jamais deixou de ser Deus. Olha aqui, queridos, então nós temos em João 1 o status de Jesus antes da encarnação, antes. Mas Paulo agora enfatiza o seu aspecto humano no Filipenses 2, e versículos 7 e 8. O apóstolo está sendo muito claro aqui, diz sobre as naturezas, olha só, vou grifar na tua tela, humana e divina em uma só pessoa. Em uma só pessoa. Então dizem aqui os historiadores que isso fazia parte de um hino dos cristãos no primeiro século. Interessante essa informação. Isso indica que Jesus jamais deixou de ser Deus, mesmo assumindo a forma humana, ele não deixou de ser Deus. Aqui nós temos a palavra morfê, né, como foi dita, aparência. Olha só, aparência, forma pelo qual uma pessoa atinge, morfê, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo e tornando-se semelhante aos homens. O versículo 6, ele disse Paulo,
em Filipenses 2, ele que existia na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus. Então a palavra morfê está tanto para Deus quanto para homem. Ele era da forma de Deus, porém também assumiu a forma de homem. Mais um exemplo das duas naturezas do Senhor Jesus. Vamos aqui para o tópico de número 2, as heresias contra o ensino bíblico da dupla natureza de Jesus. As heresias, vejam bem, nós vamos falar agora sobre as heresias contra o ensino bíblico da dupla natureza de Jesus. Vamos falar de um herege. Quem foi Nestório? Ele foi bispo de Constantinopla entre 428 a 431. Nestório discordava do título dado a Maria, defendido por Cirilo de Alexandria, Mãe de Deus. Esse era o título. Em grego, Theotokos, literalmente portadora de Deus. Ele sugeriu receptora de Deus, ou Christotokos, mãe de Cristo. Sim, Maria é a mãe do Jesus humano, e não mãe de Deus, visto que Deus é eterno. A expressão adotada por Cirilo era uma contradição em si mesma, embora a posição de Nestório fosse bíblica e teologicamente correta. A popularidade do termo mãe de Deus de Cirilo impediu o êxito do termo e da explicação de Nestório. A preocupação dele era menos com a mariolatria e mais com as ideias do arianismo. Então aqui nós temos dois problemas que começam a surgir. Quais? A mariolatria, ou seja, a adorar Maria, dar o título de Maria de mãe de Deus, mas ela não é mãe de Deus. Deus não tem mãe. Jesus não teve mãe. Agora, ela é a mãe do homem Jesus, da natureza humana de Jesus. Aí está tudo certo. Mas de maneira nenhuma devemos reverenciá-la, adorá-la ou prestar culto a ela. Vamos adiante, o que diz o nestorianismo? Nestório defendia a formulação dos pais nicenos, a divindade de Cristo e a humanidade definida no credo niceno-constantinopolitano em 381. Segundo o pensamento nestoriano, as duas naturezas de Cristo, a humana e a divina, eram duas pessoas. Olha só, essa foi a acusação contra ele. Aqui está o problema. Olha só, ele disse, segundo o pensamento nestoriano, as duas naturezas de Cristo, a humana e a divina, eram duas pessoas. Esta foi a acusação contra ele. Não eram duas pessoas. Era o mesmo Jesus, portando uma natureza humana e, portando a natureza divina. A ilustração nestoriana era a comparação de marido e mulher serem uma só carne. Essa alegada afirmação nestoriana foi considerada heresia pelo concílio de Éfeso em 431. Ele foi condenado por esse concílio, que o declarou herege, e o imperador o exilou. Então, cuidado para não propagar essa heresia de Nestório, porque ela foi condenada. Ele foi declarado herege e também foi exilado ao fazer tais declarações.
Naquele tempo eles eram mais rigorosos. Hoje prega-se tanta heresia acerca de Jesus e não acontece nada para os hereges, né? Interessante. Monofisismo. O termo vem de duas palavras gregas, monos, quer dizer único, e physis, natureza. Seu principal expoente foi Eutico, também conhecido como Eutique. Essa doutrina afirma que as duas naturezas de Cristo são fundidas em uma só natureza amalgada. O sentido de amalgar não é o de unir. Não se trata de união, mas mistura, fusão. Assim, seria uma só natureza híbrida, nem totalmente Deus e nem totalmente homem. Essa doutrina foi condenada pelo Concílio de Calcedônia em 451. Então, essa doutrina dizia do monofisismo que ele nem era totalmente Deus e nem totalmente homem. Foi condenada em 451 no Concílio de Calcedônia. Então, fica aí esse importante registro aqui do nosso estudo para que não venhamos a cair nessa falácia, nessa doutrina totalmente errônea acerca do Senhor Jesus. Ilustração. O bronze é uma liga de cobre e estanho, de modo que nem é cobre e nem é estanho, mas outro metal, quando a cor verde é uma mistura das cores azul e amarela. Assim como o bronze não é cobre nem estanho, e o verde não é azul nem amarelo, da mesma forma, de acordo com Eutico, as naturezas de Cristo não são divina nem humana. Então, o Eutico, esse tal Eutico, claro, não podemos confundir com o Eutico lá de Atos 20, não, esse aqui viveu séculos depois, quase 500 anos depois, 400 e poucos anos depois. Esse Eutico aqui dizia que as naturezas de Cristo nem eram humana, nem eram divina. Então percebam que isto é uma heresia. Vamos adiante aqui na nossa aula. Resposta bíblica. Segundo a Bíblia, o Senhor Jesus é perfeito quanto à divindade e perfeito quanto à humanidade. Então que fique isto bem claro. Jesus é perfeito homem, ele teve fome, teve sede, cansou, dormiu, caminhou, teve até momentos de ira ao virar a mesa dos cambistas, ele chorou na morte de Lázaro, dormiu no barquinho no meio da tempestade, ou seja, pelo cansaço, teve fome na cruz, teve sede, comeu, bebeu, dormiu, enfim. Ele foi 100% homem e também é 100% Deus. O Concílio de Calcedônia. Essa formulação teológica fala das duas naturezas de Cristo em uma só pessoa. As propriedades de cada natureza permanecem intactas, concorrendo para formar uma só pessoa e subsistência, não dividido ou separado em duas pessoas, mas um só e mesmo Filho unigênito, Deus Verbo, Jesus Cristo Senhor. A encarnação do Verbo não é uma conversão ou transmutação de Deus em homem e nem de homem em Deus. A distinção é precisa entre a natureza e pessoa, diz o documento. A união dessas duas naturezas é permanente como resultado da encarnação. O documento é uma interpretação precisa das Escrituras. Então, está aqui. Não dividido ou separado em duas pessoas, mas um só.
e mesmo Filho, tanto Deus, tanto Verbo, como carne. O perigo dessas heresias na atualidade. Os monofisitas, quando a doutrina monofisista foi rejeitada, juntamente com o nestorianismo houve reação. Jacob Baradeus, um monge sírio, liderou o grupo monofisista e preservou a tradição sírio-monofisista, conhecido como tradição jacobita. Ele e seus seguidores rejeitaram a decisão do Concílio de Calcedônia. Quem são eles hoje? São as igrejas ortodoxas, copta, armênia, abissínia e jacobitas. É importante conhecer a cristologia dessa tradição cristã e saber como responder seus questionamentos. E, sobretudo, conservar a fé no Jesus, o Deus que se fez homem, o Emanuel. Deus conosco, o Deus que se manifestou em carne. Então é preciso deixar isto bem claro. Agora vamos falar sobre o quenoticismo. Do verbo grego queno significa esvaziar. Esvaziar. Na doutrina quenótica, afirma que Jesus, enquanto esteve na terra, esvaziou a si mesma dos atributos divinos. São duas linhas principais. O Verbo possuía os atributos divinos, mas escolheu não os usar. E as prerrogativas da deidade foram usadas, mas na submissão do Pai e na direção do Espírito Santo. Entendemos que sem atributos divinos, Jesus é menos que Deus. O kenosis é o esvaziamento de Cristo. Isso foi uma condição para o seu messiado e por isso ele abriu mão da sua glória celeste. Jesus revelou sua natureza divina quando esteve na terra. Ele agiu como Deus, pois perdoou pecados, recebeu adoração, repreendeu a fúria do mar, e somente Deus tem esse poder. Então aqui percebemos esses detalhes. Ele agiu como Deus, porque ele perdoou pecados, recebeu adoração e ali repreendeu a fúria do mar, e somente Deus tem esse poder. Então, ele agiu como Deus. Isso aqui é importante, a gente salientar. Agora vamos adiante, aqui nós temos a Mariolatria. Mariolatria o catolicismo romano adotou o termo, abre aspas, mãe de Deus, de Cirilo, ou seja, um pensamento antibíblico que se desenvolveu numa teologia e permanece até hoje por conta da sua popularidade. Com isso, aprendemos que o que parece certo e a escolha popular nem sempre representam a verdade. Então vejam bem, isso aqui permanece até hoje por conta da popularidade, mas nem tudo que diz o povo é voz de Deus, tá bom? Então esse título de Cirilo, que é qualificar Maria como no status de mãe de Deus, é um exagero. Ela é mãe de Jesus humano, mas ela não pode ser a mãe de Deus, porque o Deus
Deus é eterno. Conclusão: o Concílio de Calcedônia, em 451, reafirma os dois concílios anteriores, o de Nicéia, em 325, e o de Constantinopla, em 381, ratificando os credos produzidos por esses conclaves gerais, e estabeleceu definitivamente as duas naturezas de Cristo. A melhor maneira de se proteger dessas e de outras heresias é conhecer bem no que acreditamos. Os ensinos oficiais de nossa igreja e seus respectivos fundamentos bíblicos. Isso serve como nosso referencial quando nos deparamos com doutrinas inadequadas. Portanto, queridos, esse é a importância, né, de estudarmos a palavra de Deus para não cairmos em tais heresias. Resumindo, Jesus, ele é perfeitamente Deus e perfeitamente homem. Muito obrigado por ficar até aqui conosco. Eu convido você, permitindo Deus, na próxima semana, vamos estudar Jesus viveu a experiência humana. Será a lição da próxima semana. Obrigado por ficar até aqui. Inscreva-se no canal. Deus abençoe e não perca outros vídeos. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.